Você já parou para pensar porque depois de tanto dar aos outros, seu coração fica como um deserto árido, sem uma gota de paz? Aquela exaustão que corrói a alma, mesmo quando você agiu com as melhores intenções? Há uma sabedoria antiga, vinda de uma mulher de fogo no coração, que ilumina esse mistério e pode reacender sua chama interior. Fique comigo, porque o que Santa Teresa de Ávila nos revela sobre 3 tesouros que a alma jamais deve emprestar pode transformar sua jornada de fé para sempre. Imagine o centro da sua alma como um castelo secreto, repleto de moradas íntimas, onde Deus habita em silêncio amoroso. É assim que ela descreve em sua obra-prima, El Castillo Interior. Camadas concêntricas que nos levam ao núcleo do ser, à presença eterna do Criador. Qualquer intrusão nesse santuário precisa ser velada com delicadeza e firmeza, não por egoísmo, mas pela reverência àquilo que Deus plantou em você. Porque a verdadeira generosidade não esvazia o poço da alma, ela o mantém transbordante, como uma fonte viva que irriga vidas ao redor. Pense na vela acesa na penumbra de uma igreja. Ela pode acender centenas de outras, espalhando luz sem se consumir. Pode aquecer o frio do desânimo, guiar o perdido nas trevas da dúvida. Mas se o vento de demandas incessantes a apagar, toda a sala mergulha na escuridão. Santa Teresa, essa mestra do século XVI na Espanha, com sua visão mística afiada como uma lâmina de luz, capturou essa verdade profunda. Ela sofreu, errou, foi abandonada e se ergueu, gravando em suas obras uma urgência que ecoa até nós. A caridade cristã floresce na alegria, não no esgotamento. Como nos ensina São Pablo, Deus ama quem dá com alegria. Quando dar traz serenidade profunda, é sinal de bênção. Mas se gera amargura ou um vazio inexplicável, é alerta divino. Algo sagrado foi cedido sem discernimento. E aqui entra a ternura pastoral da Igreja. O Catecismo nos recorda que amar o próximo como a si mesmo pressupõe um eu a ser guardado. Não um orgulho inflado, mas o ser único, forjado por Deus com uma vocação irrepetível. Destruí-la em nome da virtude é ilusão perigosa. Santa Teresa, com seu amor materno e sua coragem profética, nos guia para proteger 3 realidades preciosas que a alma nunca deve emprestar levianamente. Elas não são bens materiais, mas o alicerce da vida espiritual. A primeira, e talvez a mais furtiva, é aquela que você sacrifica logo ao amanhecer, sem pestanejar, seu tempo de oração. Esse é o fio de ouro que tece sua união com o Senhor, o momento em que o céu desce à terra e você se enche da graça divina. Prestar isso é como roubar de si mesmo o maná cotidiano. E para aprofundar essa devoção, contemple a elevação da Eucaristia na Santa Missa. Quando o sacerdote ergue o pão e o vinho consagrados, o mundo inteiro para em reverência. Naquele instante sublime, Jesus se oferece inteiro, elevando-nos com Ele. Guarde seu tempo de oração como esse mistério, permitindo que sua alma seja elevada diariamente à presença do Salvador, nutrida por sua luz eterna. Permaneça atento, pois as próximas revelações de Santa Teresa vão incendiar sua fé com uma clareza libertadora. Você já se perguntou por que, mesmo correndo atrás de 1000 tarefas em nome de Deus, seu coração parece tão distante dele? Imagine um pai que espera ansiosamente pelo filho, só para vê-lo sempre ocupado com o mundo lá fora. É exatamente isso que acontece quando você empresta seu tempo de oração, essa pérola preciosa que Santa Teresa defendia com o fogo de sua alma mística. Ela, que viveu as profundezas do século XVI na Espanha, escrevia no livro da vida com uma urgência que atravessa os séculos e toca nosso peito hoje.
A quem não começou a rezar, peço por amor do Senhor que não se prive de tanto bem. Para ela, abandonar a oração não era só um erro, mas o maior mal que pode afligir a alma, pior que qualquer pecado isolado, pois sem esse manancial, toda a vida espiritual desmorona como um castelo de areia. Pense nisso com o coração aberto. Quantas manhãs você acorda prometendo aqueles minutos sagrados com Deus, mas logo as demandas do dia, um telefonema urgente, uma mensagem no celular, uma necessidade alheia que parece nobre, os engolem? No começo parece inofensivo, uma cedência piedosa. Deus entende, você pensa, amanhã compenso. Mas o padrão se instala devagar, como uma sombra, e a agenda se enche de tudo, menos da voz do Pai. Daí vem o esgotamento sutil. Você age por amor, mas do vazio. Sorri para os outros, mas com uma frieza que nem percebe. Serve na igreja, mas sem aquela chama que só nasce no silêncio. E surge a pergunta lancinante: por que me sinto tão longe de Deus se tudo faço por Ele? A resposta, dolorosa e ao mesmo tempo libertadora, é clara. Você só pode dar o que primeiro recebe, e recebe na oração, não na correria dos projetos, nem nas boas obras apressadas. É ali, na quietude, que se senta como filho aos pés do Pai, bebendo da sua presença amorosa. Santa Teresa capturava isso com palavras que ainda param o coração. A oração mental não é outra coisa senão um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. Amizade. Não desempenho, não produção espiritual, mas intimidade, que exige tempo, presença fiel. Nas comunidades que fundava, ela era inflexível. Por ocupações que tenhais, não deixeis a oração. Não por rigidez, mas pela sabedoria de décadas mergulhada no espírito. Uma hora nesse recolhimento gera mais frutos, clareza, amor autêntico, força para servir, que 10 horas de agitação sem Deus. Agora, pare um instante e olhe para dentro, com honestidade pastoral. A quem você está emprestando seu tempo de oração? As redes sociais que devoram minutos? As urgências eternas dos outros? A produtividade que nunca sacia? Toda a graça de Santa Teresa, toda a sabedoria que pode incendiar sua vida, só frutifica num coração aberto na oração. Sem ela, são ecos vazios que o dia apaga. E há algo ainda mais traiçoeiro que você entrega sem notar. Algo que Santa Teresa desmascara no castelo interior com lucidez profética: sua paz interior. O inimigo das almas avançadas não ataca a fé diretamente, ela é rocha, mas rouba a paz de forma elegante, gota a gota. Você conhece isso, aquela inquietação sem nome, semanas de um roer interno como espinho no coração, um vazio que suga a alegria sem alarde. Não vem em catástrofes, mas em empréstimos miúdos, uma conversa que te arrasta para julgamentos alheios, uma opinião não pedida sobre sua vocação que semeia dúvida, cenários apocalípticos tecidos na insônia da madrugada, notícias que perturbam, brigas que absorve como se fossem suas, escrúpulos que o maligno planta com paciência no peito dos que mais querem o bem. Pense, por exemplo, na elevação da Eucaristia, aquele instante sublime na missa em que o sacerdote ergue o pão tornado corpo de Cristo. O céu se abre, o sacrifício se torna presente e Nosso Senhor se oferece em silêncio amoroso. Não permita que distrações, um pensamento fugidio, uma preocupação banal, roubem essa paz eucarística, transformando o sagrado em rotina fria. É um convite à adoração profunda, onde a alma se aquieta e se enche de luz eterna. Recupere essa paz, filho amado, como Teresa nos ensina.
Ela é o solo fértil onde Deus planta sua graça. Não a empreste mais, guarde-a para Ele e veja sua vida florescer em plenitude espiritual. Você já parou para imaginar como seria viver imune às tormentas que nos rodeiam, com um coração sereno que resiste a toda a agitação do mundo? Imagine uma mulher do século XVI, Santa Teresa, que enfrentou desertos espirituais e oposições ferozes, mas encontrou o segredo para uma paz inabalável. Suas palavras, gravadas no peito de suas irmãs como um estandarte de batalha, ecoam para você hoje. Nada te turbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Não se trata de um enfeite poético para enfeitar paredes ou postagens passageiras. É uma escolha radical, um compromisso da alma que declara ao caos ao seu redor. Minha paz é sagrada, não a entrego ao vento das circunstâncias, aos medos que sussurram ou às vozes que exigem concessões. Quando foi a última vez que você assumiu essa postura com o coração inteiro, deixando que ela transforme sua vida cotidiana? Essa verdade ressoa diretamente na lição de Jesus sobre a paz que Santa Teresa viveu em profundidade durante seus anos de oração contemplativa. Ele não oferece uma tranquilidade frágil, dependente de dias calmos ou problemas resolvidos. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Essa paz divina transcende o efêmero, não se apoia em ausências de dor, mas brota de um núcleo interior, aquela morada do castelo da alma que Teresa tanto descreveu. Ali, as tempestades rugem à porta, mas não invadem o santuário. Dali, você pode abraçar o sofrimento alheio com compaixão genuína, carregar cruzes sem desanimar e discernir a vontade de Deus em meio ao barulho. O grande perigo não é sentir a ventania, é permitir que ela defina quem você é. Santa Teresa atravessou secas na oração, incompreensões familiares e obstáculos que pareciam montanhas, mas preservou esse centro inviolável, não por rigidez humana, mas por uma entrega confiante ao Senhor, que nunca falha. Nesta semana, olhe para dentro. A quem ou ao que você tem cedido essa paz preciosa? Recupere-a com delicadeza, como um tesouro eucarístico elevado ao céu. E há algo ainda mais íntimo e custoso que você jamais deve emprestar: sua vocação única, esse chamado sussurrado por Deus antes mesmo de seu primeiro respiro. A Igreja, do Catecismo aos ecos do Concílio Vaticano II, nos lembra que toda alma é convocada para uma missão irrepetível. Não há corações duplicados, caminhos idênticos. Silenciar esse fogo por medo de desagradar, por pressões sociais ou expectativas alheias é uma ferida silenciosa que devasta tantos espíritos. Pense na elevação da Eucaristia, aquele instante sagrado na missa em que o sacerdote ergue o pão consagrado, revelando o coração de Jesus pulsando de amor por você. Ali, em silêncio reverente, sinta sua vocação se iluminar como uma chama. É o momento para reafirmar que sua missão não é negociável, mas um reflexo vivo do sacrifício redentor. Santa Teresa sentiu isso na pele quando ousou reformar o Carmelo, fundando mosteiros de ascese radical e contemplação ardente. Enfrentou resistências de superiores eclesiásticos desconfiados, parentes perplexos, irmãs religiosas que viam nela uma provocação velada e a opinião pública que a rotulava de excêntrica. Todas as vozes clamavam: adapte-se, suavize, seja como nós. Mas ela não cedeu por teimosia. Foi fidelidade pura, forjada em anos de diálogo orante com Deus, discernimento paciente e orientação de diretores espirituais.
Essa fidelidade nos convida hoje a escutar a voz interior que nos chama à grandeza. Você já parou para pensar no que acontece quando entregamos o que Deus nos confiou nas mãos de outros? Imagine uma alma que ouve um chamado profundo, mas o sufoca por medo do que vão dizer. Essa foi a batalha de Santa Teresa, mas poderia ser a sua história hoje. Ela não lutava por um sonho pessoal, mas por um dom divino que não lhe pertencia. Traí-lo seria trair aquele que a escolheu. E veja os frutos dessa coragem inabalável. 17 mosteiros erguidos como faróis de contemplação, milhares de almas moldadas na intimidade com Deus e uma doutrina tão viva que a elevou ao título de doutora da Igreja. Tudo isso poderia ter se perdido se ela tivesse cedido à pressão alheia. Meu irmão, minha irmã, isso ecoa em cada coração batizado. Pense no pai que sente no íntimo o apelo para ser porto seguro aos filhos, escutá-los, guiá-los em meio às ondas do mundo, mas o troca pelo altar da carreira, da fama ou da produtividade. Ou na mulher abençoada com um talento criativo, espiritual ou intelectual, capaz de iluminar vidas ao redor, mas que o enterra porque outrora lhe disseram: isso é demais, é estranho, não cabe em você. E o jovem, aquele que carrega uma certeza inexplicável no peito, um norte divino que pulsa como verdade, mas o abandona às expectativas familiares ou ao veredito de quem nunca ousou viver do mesmo fogo. Sua vocação não foi dada à opinião pública, à pressão social ou ao terror do julgamento. Foi entregue a você. Santa Teresa, com a chama de seus poemas e escritos, nos alerta. O alma que se rende às vontades alheias solta aos poucos o fio que a liga a Deus. Não de uma vez, mas em concessões disfarçadas de humildade, de generosidade, capitulações ao medo de magoar, de ser criticada, de trilhar sozinha. Esse temor é humano, palpável. Ela o enfrentou e respondeu: confie. Obedeça àquela voz única em seu interior, pois quem a chamou é infinitamente mais fiel que qualquer voz humana. Agora, ouça com o coração aberto. Essas 3 pérolas, oração, paz interior e fidelidade à vocação, não são luxos de uma mística do século XVI, são os pilares da vida cristã verdadeira. Sem oração, a alma opera endividada, esvaziada, doando do cansaço. Sem paz interior, vira presa de toda a brisa de opiniões passageiras ou ciladas do inimigo. Sem vocação fiel, perde o rumo, dissipando-se em tarefas vazias que nunca saciam o chamado autêntico. O pior? Você pode perdê-las juntas, achando-se o cristão modelo, generoso ao extremo. Onde está seu coração nisso? Há quem viva anos assim, exausto, mas negando-o, pois cansaço não é virtude. Vazio, mas lendo-o como humildade, quando é grito de socorro. Prestaram a oração às urgências mundanas, a paz às tormentas impróprias, a vocação ao coro dos vizinhos. Agem agora de um poço seco. Reconhece traços em si? Não para condenar, mas para libertar. Nomear é o primeiro passo da graça. Santa Teresa conheceu essa armadilha por dentro. No livro da vida, com sinceridade que ainda nos espanta, confessa anos de oração rala, de superficialidade, de conversas vazias que enchiam de fumaça, não de luz. Não era rebeldia, era ilusão. Confundir o pão do céu com migalhas terrenas. Mas ao reconquistar esse tempo sagrado, recusando-o a clamores falsos, uma metamorfose irrevogável a invadiu. Dolorosa, sim, a mais árdua de sua jornada, mas fecunda como jardim regado pelo Espírito. Dali, tudo ganhou ordem divina. E pense na elevação da Eucaristia, esse instante sublime na Santa Missa em que o sacerdote ergue o corpo e o sangue de Cristo, um chamado silencioso à fidelidade radical. Não preste esse mistério a distrações. Nele, sua alma se eleva com Jesus, renovando oração, paz e vocação em fogo eucarístico.
Você já parou para pensar no milagre de uma vida que doa sem se consumir, que transborda generosidade sem nunca se esgotar? Esse é o tesouro escondido que Santa Teresa de Ávila desvendou em sua jornada mística e que ela não guardou só para si. Espalhou com amor entre suas irmãs, plasmou em seus escritos profundos e defendeu com ousadia perante diretores espirituais e almas em busca de luz. Não se trata de um egoísmo velado, mas da raiz mesma da doação autêntica, alegre, duradoura e repleta de frutos eternos. Pense na alma que se esvazia ao dar de si mesma. Cedo ou tarde, o ressentimento a corrói, o endurecimento a aprisiona ou o silêncio a paralisa, pois nada resta para oferecer. Mas contemple o oposto. O coração transbordante, nutrido diariamente na oração íntima com Deus, que preserva a paz como um santo depósito e age do núcleo ardente de sua vocação. Essa alma doa sem fim, porque seu manancial não é humano, mas a fonte divina que a habita e a renova. E se você vivesse assim? Acorde toda manhã reservando um tempo sagrado só para Deus e sua alma, intocável, inegociável, imune às urgências do mundo. Deslize pelo dia ancorado nessa paz inabalável. Acolha as tormentas que sopram, mas não as deixe turvar o céu sereno de seu interior, nem extinguir o fogo aceso na prece da aurora. Decida não pelo temor ao julgamento alheio, mas pela luz clara de saber para que foi chamado, qual dom único Deus plantou em você, irrepetível aos olhos do mundo. Que existência plena seria essa? Vale cada batalha por ela. Santa Teresa, com sua honestidade de fogo, não te iludiria com promessas doces. Confessaria o preço. O mundo, os entes queridos e até as fraquezas do próprio coração pressionarão para que cedas. A tentação de agradar, de ser indispensável pelo que dás e não pelo que és, vem de fora e de dentro. Mas ela te conclamaria. Cada defesa constrói o imortal. Proteger a oração é preferir Deus às urgências efêmeras, tecendo dia a dia uma vida inabalável. Recusar emprestar a paz é declarar que teu alicerce é o eterno, não o passageiro. Agir da vocação, alheia às expectativas humanas, é inserir-se na obra divina de modo insubstituível. No coração de quem a lê com o espírito atento, ecoa sua pérola vivida no crisol da vida interior. Só Deus basta. Não como fuga do belo e do humano, mas como liberdade suprema. Há em ti uma nascente inesgotável, uma presença viva que nenhuma tormenta drena, nem demanda esgota. Proteger a oração não te subtrai, te completa. Guardar a paz não te isola, te liberta. Honrar a vocação não te fecha, te faz fiel. E essa fidelidade é a generosidade mais sublime. Aqui, elevemos o olhar à elevação da Eucaristia, aquele instante solene em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo, um mistério de doação plena, onde Jesus se entrega todo sem se consumir, convidando-nos a imitar sua abundância eucarística, nutrindo-nos para doarmos do seu próprio amor. Diante do Senhor, em silêncio orante, sem pressa por respostas, faça-se estas 3 indagações esta semana. Primeira, dou a Deus o tempo de oração que nossa intimidade clama ou o entrego sem cessar às demandas do mundo? Segunda, zelo minha paz interior como tesouro precioso ou a disperso em pessoas, aflições ou ruminações sem direito a ela? Terceira, há em meu coração um chamado, um dom divino sufocado pelo pavor de magoar alguém? Anotá-lo já é bravura, e Santa Teresa sabia. Coragem não é a ausência de temor, mas a ação ancorada na verdade, mesmo com ele rugindo. Não exijo de ti perfeição instantânea, uma alma imaculada que nunca erra.
Peço o possível e fecundo. Escolhe uma só dessas 3 joias: oração, paz ou vocação, e defenda-a com ternura hoje. Imagine por um instante. E se, no silêncio do seu coração, uma única escolha pudesse reacender a chama que Deus acendeu em você? Escolha agora aquela que mais aperta o peito, a que ecoa como um chamado antigo que você sempre soube, mas ainda não ousou abraçar de todo: a oração, a paz ou a vocação. Nesta semana, proteja-a com o carinho de quem guarda um tesouro divino, com a paciência de um pastor que conhece o valor do rebanho e com a serenidade de quem entende que esse dom não é só seu, mas um rio de graça que flui para o mundo a partir da plenitude que vem do alto. Pense em Santa Teresa, que ergueu 17 mosteiros, não com ouro ou favores do mundo, mas com a riqueza de uma alma que aprendeu a não desperdiçar o que era sagrado. Cada fundação sua nasceu porque ela soube dizer não ao que diluía sua essência. Preservou sua oração como o fôlego da vida eterna, ancorou sua paz no Senhor como raiz em solo fértil, e seguiu sua vocação com fidelidade inabalável, mesmo sob olhares incompreensivos. Esse fogo ainda arde hoje, e você, ao escutar essas palavras, faz parte dessa herança viva, uma ponte entre os séculos, um eco da voz que sussurra: custodie o que é seu, para custodiar. O que está em jogo vai além de você, meu irmão, minha irmã. Quando você cede seu tempo de oração a distrações vazias, rouba oxigênio não só à sua alma, mas aos filhos que anseiam por um pai ou mãe firmes na fé, aos amigos que buscam uma amizade que não se esgote, às almas que Deus cruzou no seu caminho e só florescem com o dom único que Ele depositou em você. Se você se esvazia, o mundo empobrece. Se você se enche das fontes eternas, sua bondade transborda sem medida. O mundo não clama por perfeição, mas por inteireza. Um coração ligado ao seu centro, orante, pacífico, vocacionado. É isso que Santa Teresa, através dos véus do tempo, estende a você com ternura materna, uma ponte de verdade que une o passado ao seu agora. E que dizer da elevação da Eucaristia, esse instante sublime na Santa Missa em que o sacerdote ergue o pão vivo? É um convite a elevarmos também nossa própria entrega. Ergamos nossa oração, nossa paz, nossa vocação ao Senhor, como o cálice e a hóstia se oferecem inteiros, para que sua presença nos transfigure e nos envie ao mundo como testemunhas da abundância divina. Você não precisa esperar o amanhã perfeito, com mais tempo ou forças renovadas. Comece hoje com o que tem nas mãos, com o que pulsa no peito. Deus não busca sua perfeição para agir. Basta que você se apresente, que entre na morada interior que Teresa tanto amava, abrindo a porta para aquele que transforma o pouco em tudo. Decida agora. Essas 3 joias, oração, paz, vocação, não mais se prestam a empréstimos fúteis. Nessa escolha quieta, algo irreversível já se inicia, uma luz que não se apaga. Guarde no íntimo do coração. A oração é o sopro vital da alma, sem o qual toda devoção se sufoca, por mais bela que pareça. A paz interior é o jardim onde brota a caridade autêntica. Sem ela, doamos com amargura disfarçada. E sua vocação, esse presente esculpido por Deus só para você, é a semente que o mundo espera para germinar. Custodiá-las com amor não o torna mesquinho, mas abundante, pois quem doa da plenitude santifica tudo ao redor. Quem doa do vazio só espalha cansaço, e você foi criado para brilhar. Santa Teresa de Ávila ainda nos fala, pelos seus escritos eternos, pela tradição da Igreja, por esta voz que o acompanha.
Sua mensagem é imutável. O alma tem um centro sagrado a ser guardado. Dali pode-se oferecer tudo sem se perder. Quem vela por oração, paz e vocação não é egoísta, mas fiel. E essa fidelidade, humilde e amorosa, mantém acesa a chama, viva a luz, caudaloso o rio. Seu dom chegará pleno e fecundo àqueles que o aguardam, sem saber o quanto o precisam. Só Deus basta. E você, vivido desse centro, é precisamente o que o mundo mais precisa.